Bem-vindos ao MBcast. Eu sou Mili Barranco, a sua host, e hoje nós vamos falar sobre experiência de mercado, porque esta mulher, gente, tem uma trajetória no mundo da moda impressionante. E hoje faz consultoria e é mentora de empresas que desejam fazer a sua transformação. Exatamente. Então, quem está aí aberto à mudança de mercado, se atualizar, tem que chamar Mércia Clarindo. Ai, que linda. Obrigada, viu, Mili? Fico tão contente de escutar isso de uma pessoa que a gente conhece há tantos anos, né? Lá desde gestora do Megapolo, Sim. agora desses outros shoppings aqui no Brás. Então, você falando isso me valida bastante. Fico muito feliz. E é isso mesmo. Eu sou mentora e eu ajudo tanto pessoas como marcas a crescer com a sua autenticidade, né? Porque eu Sim. estava até falando com os meninos, todos os meus estudos, né, de marketing, de furar bolha, que tanto eles pedem, cresci, agora eu tenho que expandir, como que eu faço? Cheguei num ponto que eu não consigo, é sendo autêntico, sabe? É explorando isso, aceitando algumas coisas, né? Porque muitos gestores chegam num ponto que eles não conseguem delegar, porque eles são centralizadores, eles têm que entender. O medo de perder talvez o poder, você imagina? Eu acredito. Ou a posição. É mais assim, por exemplo, na minha consultoria, na minha mentoria, durante Você esses trabalha 30 mais anos para de donos trabalho, de marca, né? e isso eu prestei atenção, porque eu fui dona de loja, né? Sim. Lembra? Eu comprava aqui e vendia para os ricos e milionários, gente, porque as pessoas têm algumas discriminações com o comércio popular, mas tudo acontece aqui. Tudo sai daqui, Tudo né? sai daqui, é fabricado aqui. Então, o que a gente entende? Não tem que ter preconceito, aqui é onde se fabrica. Mas eu fazia compras aqui e vendia mesmo no atacado, fazia pessoas ter coleções cápsulas, sabe, de inverno. Então, a gente adequava. Fazia como a gente chama do high-low, sabe? Aquela coisa mais simples, que é aquele produto bate-caixa com produto, sabe, que tem mais valor, que a gente agrega mais valor, um produto de um valor mais agregado. Esse é a composição de compra de toda loja. Se não é, deveria ser. Deveria ser. Né? Os 80% comercial, 20% premium, que é justamente o que você vai trabalhar em vitrine, em exposição de marca e tudo mais. Mas nem todo mundo tem essa clareza. E aí é quando eu entrei, né, nesse meio de fazer consultoria e mentoria, e eu entendi há muitos anos atrás, há uns 10, 12 anos atrás, que a pessoa, ela é uma marca, sabe? Sim. E que ela tem que entender dela e do CPF dela para depois ela, sabe, ir para o CNPJ. Então, todos os grandes problemas que eu tive, sabe, para resolver de empresas, de donos de lojas e de marcas pessoais, eram problemas deles, de dentro deles. Isso é muito interessante, porque eu não conheço nenhum consultor que faça esse trabalho justamente de dentro para fora. Porque realmente, muitas vezes o empresário, ele tem, né, vontades, ele tem desejos, ele tem insatisfações que ele acaba transferindo para o negócio, né? E às vezes o negócio não vai para frente e é algo de autoconfiança, é alguma coisa que ele precisa desenvolver, né? Se qualificar primeiro para depois reverberar para o negócio. E isso é muito importante, porque eu falo, as pessoas hoje não têm como ter um negócio ou ser uma marca de sucesso ela própria, se ela não tiver um processo organizado, se ela não entender disso. Antigamente a gente colocava um arara em umas roupas e era dono de loja. Sim. Hoje o mundo mudou, sabe? Você tem que entender. Então uma pergunta que eu faço muito para essas pessoas é: quanto tempo você quer fazer o que você faz? Olha que interessante. Aí ele fala: como assim? Porque teoricamente uma pessoa quando abre uma empresa, supõe-se que ela quer viver daquilo pro resto da vida, né? É verdade. Mas não necessariamente. Mas aí é interessante porque quando você quer isso a longo prazo, você quer uma coisa bem estruturada. Agora, se você quer só ganhar um dinheiro, sabe, aí já é outro problema. Porque a pessoa não se dedica a isso e ela pega como um segundo meio de monetizar, e aí a coisa não dá certo. Então, no meu processo, primeiro começa com você. Você gosta do que você faz? Você tem essa aptidão? Seja cabeleireiro, seja dono de loja, seja dona de marca, porque o empreender hoje está... Hoje a sua mentoria, ela é para empresários em geral, não é focado somente
em moda? Não, porque eu expandi, né? E entendi que hoje, por exemplo, com a internet, com a pandemia, a gente entendeu que as pessoas de menor valor que elas podem empreender, porque eu já fazia isso para pessoas de high ticket. Pessoas, por exemplo, que têm um poder aquisitivo, o filho, ele não quer ser CLT, ele não quer ser empregado. E aí o que que acontece? A Aí o gente não pai, a para. mãe abrir uma loja, fazer alguma Aí ele falou, o coisa. que que você tem? Você é médico, mas eu não quero ser médico, mas eu quero vender aparelhos para médicos. Eu quero... Então ele quer empreender, porque isso já é muito forte nele. Sim. Então ele passa a estudar isso, faz uma faculdade, ele vai procurar se informar. E uma coisa interessante que eu vi nesses empreendedores de high ticket é que eles procuram ver se eles têm a ver com aquele negócio. E isso muda totalmente. E aí isso muda o tempo que ele vai ficar. Porque quando você faz o que você gosta, quando você é bem preparado para aquilo, você domina. E aí você tem um poder de expansão muito grande. Agora, se eu começo de qualquer jeito, eu não entendo nada, eu vou atropelando. E aí... Bessa, você acha que essa característica é uma característica da nova geração, de perceber se ele tem aptidão para aquele negócio? Porque assim, pessoas mais velhas, muitas vezes, o marido já abria empresa e falava pra mulher, vai lá cuidar daquilo, ou o próprio pai, né? O pai falava, ó, tá aqui a empresa da família, vem cuidar, e a pessoa acabava entrando naquilo mesmo meio que sem querer. Tanto é que, né, até a minha geração tem muitas pessoas que fizeram transição de carreira porque tiveram que estudar ou trabalhar onde o pai mandou. Você acha que essa nova geração que você falou que tem esse comportamento de entender se ele tem aptidão para esse negócio é uma característica desses mais jovens? É uma característica. Por quê? Porque com a expansão dessas redes sociais, você tem mais informações. E tanto esses de valor aquisitivo maior, como essas pessoas mais simples, elas entenderam que há algo rentável no empreendedorismo. Nunca se viu tanto aquela moça que vendia bolo que a gente comprava, sabe, lá na casa da Dona Maria, tendo já uma lojinha de bolo, tendo lá a do salgadinho, e ela expandindo isso com a internet. Então ela precisa de um processo, saber como que ela vai se dar com isso, né? E aí falando, né, do que a gente estava falando de um jovem ter essa mente, sim, porque eu esses dias peguei um menino de 16 anos que já era milionário, com cursos de internet. Com curso de... Então tem as novas profissões. Muitos jovens já ganhando muito dinheiro com a internet. Escalando, né? Tendo dropship e outras coisas mais, mas isso é rentável. Então trouxe aquela visão do pai que dizia, meu filho vai ser advogado, médico, engenheiro, né? As profissões economista. Padrões. Então era uma coisa padrão. Então esses jovens com esses novos empregos e esse empreendedorismo, ele viu que ele ganha muito mais de que esses profissionais, que eu acho que não acaba nunca, porque a gente precisa, né? De um médico e precisa de estudar para ser médico, engenheiro e tudo mais. Mas existem outros meios de você monetizar. E isso com a pandemia expandiu. A pessoa simples, ela teve oportunidade, através da internet, de cursos. Você abre hoje o YouTube, você abre o Instagram, o TikTok, está todo mundo ensinando, né? Alguma coisa. Então, mesmo que às vezes você não tenha o dinheiro para ter isso mais personalizado, você já tem uma informação básica. A gente mesmo aqui compartilhando essas informações, esse bate-papo, alguém vai se inspirar, né? E aí, continuando, para você começar qualquer coisa, seja de empreendedorismo ou de qualquer profissão, eu entendi com a minha experiência que primeiro você precisa se entender. E aí eu montei um método. Você pega 10 coisas que você faz bem e 10 coisas que seja necessário você fazer naquela profissão. Por exemplo, a minha filha mais nova queria fazer medicina. E aí eu levei a ela nos congressos para falar com o médico. E aí uma médica chegou perto dela e falou assim, eu era da medicina, sabe, Milena? E eu passei para fazer outro tipo de trabalho. Hoje eu trabalho para o ramo farmacêutico, mesmo sendo médica. Por quê? Porque meu pai é médico, meu avô é médico, e quando eu fui ser médica, aí quando eu fui fazer o meu primeiro plantão, eu quase morri, porque eu preciso dormir. Eu passei 3 dias tomando soro. Aí meu pai me levou para fazer uma cirurgia de 12 horas. Eu tenho escoliose, eu travei. Então eu entendi que a minha formação física jamais daria para ser um médico. A condição física não possibilitaria a condição, porque ela falou, eu tenho mil problemas assim, preciso dormir, então plantão não ia rolar para mim, médico sem plantão, que seja cirurgião, é difícil, porque ela queria ser cirurgiã. Ela falou, então quando eu passei por essa residência,
já me deu um insight, eu não vou fazer isso bem. E a outra opção seria ser uma médica clínica, provavelmente não era algo que ela queria. Ela foi pela carga familiar. E aí eu falei, se você tivesse feito isso, né, o que é que o médico precisa? E a minha filha entendeu. Ela falou, realmente, não é só o estudo e a cabeça, tem uma gama de possibilidades, mas o médico ele tem que ter uma saúde muito boa, porque ele atende por horas, né, ele está em contato com muitas bactérias. Então, quando você quer fazer algo, seja na moda, seja em qualquer outra forma, entenda o que você faz de bem, o que essa profissão ela te exige, e aí vê se bate. É igual casar também, né? Se a pessoa tem um defeito que você não suporta, nunca vai dar certo. Porque é aqueles negociáveis e os inegociáveis, Exatamente. Né? Tem coisa que não tem jeito, então, né? você faz essa análise justamente dos É a primeira, negociáveis e inegociáveis. é a primeira. Porque tem coisas que você precisa fazer na profissão que você decidiu, né? No caso, se for um lojista, qualquer coisa do gênero. E que se você tiver dificuldade em alguma dessas, já tem que saber que não vai dar certo. E aí eu falo que tá tudo bem, a gente não sabe tudo. O problema do gestor é que ele quer tudo. Ele quer treinar, ele quer ser gestor, ele quer fazer marketing, ele quer vender, ele quer saber de finança. Alguma coisa você vai falhar. Aí é na hora que você contrata. Aí vem outro problema. Você pode ter conhecimento sobre todas as ideias, para você poder fazer uma gestão boa, né? Para você poder delegar e tudo mais, mas as áreas que você tem deficiência, você tem que contratar especialistas. E tá tudo bem, né? Aí vem outro problema. Sabe qual que é, Emily? As pessoas hoje querem contratar um estagiário ou uma pessoa sem a menor qualificação e ela acha que vai fazer ele o CEO melhor que tem, que fez Harvard. Aí ele chega, eu quero crescer 50% e o cidadãozinho, a Maria, o João, que fez até a 8ª série, está ali vendendo, ele quer que ele entenda de planilha, ele quer que ele entenda de prospecção de cliente, ele quer que ele entenda do que é, sabe, um cadastro de clientes, como é que ele vê tudo isso. Não dá, gente. Você vai ter... Não é um passe de mágica, né? E aí eu falo, eu tô com os clientes que ele fala, eu quero furar a bolha, eu quero crescer. Contrata uma pessoa que seja boa. Agora, não dá para crescer com as mesmas pessoas. Isso eu não estou dizendo mais ou menos, isso eu estou afirmando. Quando você tem uma curva de crescimento, nos últimos tempos eu estudei muito sobre isso, porque peguei algumas consultorias a respeito, ela é assim, ela sobe, chega aqui, ela para, e você arruma a casa, para depois subir de novo, porque senão você desce. Entendi. É como você mudasse de uma casa. Você muda de bairro, o restaurante é diferente, a escola do filho vai ser mais cara. Então, você quer mudar com as mesmas pessoas. Você pode ser fiel a essas pessoas, mas vai ter que ter uma contratação. Por exemplo, a minha filha é executiva do Itaú. O Itaú fica procurando grandes talentos para trazer para eles. Então, se você cresce, você tem que ter um talento ou você tem que ter uma mentora. Eu falo que mentora é igual a gente fazer terapia. É para a vida, gente. Eu sou mentora. Eu tenho mentora. E não tenho a menor dó de pagar um preço elevado para isso. Já paguei mentoria de 30 mil. Sabe? Já paguei mentoria de 10, de 5. E as pessoas falam, por quê? Porque eu quero o insight daquele cara. Absorver o conhecimento Totalmente. Dele, né, é diferente de uma pessoa que ele ganha 100 mil de uma pessoa que é milionária. A cabeça dele é diferente. Ele já quebrou alguns parâmetros, né? E a moda tem muito a ver com isso, de quebrar barreiras, e uma coisa que eu falo que ela é progressiva. E a gente entende muito isso quando a gente faz curso de moda, acompanha todas as tendências e tudo mais. E no mundo corporativo também é da mesma forma. Sim. Nossa, é inspirador tudo isso. Tem uma coisa que você prega muito e que eu uso para minha vida sempre também. Que eu falo, você usa a palavra técnica e eu uso uma brincadeira, né? Que aí você fala o poder do networking. Total. E eu falo que muitas vezes ter contatos é mais importante do que ter dinheiro. Total. Tem até um filme, acho que é filme ou série, Inventando Ana. Já viu? Que é um caso verídico de uma menina que não tinha nada. Chegou na High Society lá dos Estados Unidos falando que era fulana ciclana herdeira, não sei o que, da alemã. E as pessoas acreditavam, ela acessou as principais festas da alta sociedade, se conectou com pessoas, enfim, chegou no ponto da série lá que ela compra um prédio na Quinta Avenida para fazer uma galeria de arte. A menina não tinha R$1, parece que nem $1, nada, não cento. E ela conseguiu chegar num ponto de adquirir confiança de vários gestores de banco, conseguir empréstimos para comprar esse prédio. É um caso verídico, a pessoa tá presa até hoje, né? A Ana de verdade. E aí eu falo, é interessante assistir esse filme, quem trabalha no mundo dos negócios, pra você ver, não
não se inspirar nela e tentar dar o golpe em ninguém, Sim. mas para você entender o quanto que uma rede de contatos é importante Total. e pode te colocar nos lugares certos, nas horas certas, com as pessoas certas. E o que é mais importante, Mili, é que esse network, hoje ele já tem algumas denominações. Alguns falam network, outros falam netweaver, que é um network para a vida. Eu fui num curso esses dias, que eu adoro ir para palestras e cursos, se tiver oportunidade eu vou para todos. Eu também. E era exatamente sobre isso. Essa palavra network foi tão difundida de você ir acessar novas pessoas para você fazer negócios. Então eu vou em algumas reuniões com empresários que você tem 5 minutos para fazer um pitch num palco e é só empresários. Então não existe uma conversa chegada, é assim, o que você faz, qual que é o seu pitch, qual que é o seu negócio, são só negócios. Eu não me adapto muito nisso, porque eu acho muito frio, mas é uma modalidade. É uma modalidade interessante, porque você não cria expectativas. Eu sou do NetWeaver, porque eu faço conexões para a vida, você é uma delas, porque eu cultivo isso. Eu acho que a gente compra, a gente faz negócio de quem a gente confia. Sim. E não dá para confiar numa primeira palavra, não é? Você tem que ter uma recorrência. Então, para que você faça esse netweaver ou esse network mais achegado, mais humanizado, você não pode ter esse jeito muito agressivo, porque tem gente que até assusta, né? Eu estive na televisão esses dias, na TV Barueri, dando entrevista, e a apresentadora ela falou assim: Mércia, tem trombadinha? Não, tem batedor de network. Eu falei, é o fim da picada. É o fim da picada. Ela falou, não, tem gente que se aproxima pelos contatos, por eu ser de televisão e de rádio, pega todos os seus contatos e vai embora. E aí, nesse curso que eu fui, falava exatamente sobre isso. O que pode, o que não pode. Eu acho que a gente está numa crescente agora do relativismo, tudo é relativo, mas não é, gente. Existe educação, existe por favor, existe delicadeza, existe ética. Olha, e aí, além desses outros cursos, você acredita que eu fui num curso agora de linguagem corporal? Eu achei o fim da picada. Falei, meu Deus, onde que eu tô? Por quê? Porque as pessoas mentem tanto que você tem que ler o corpo para entender se o que ela está falando é verdade. Porque o que ressoa não é a realidade. Sabe, eu já te falei de alguns casos de alunas que eu tenho que eu falo, meu Deus do céu, é impossível. Então, você tem que se centrar. Que vem uma coisa na internet e você sabe que aquilo não é verdade. Não é verdade. E assim, passa por cima de tudo. Não tem escrúpulos, né? Aí é difícil. Gente, mas eu tenho uma história engraçada. Pra mim foi engraçado de um evento que eu fui com a Mércia. Que a Mércia, presta atenção, qualquer evento que acontece em São Paulo. Eu sou convidada. Do segmento de moda, da alta sociedade, ela é convidada. E ela sempre tenta me levar. É que minha agenda é bem louca e nem sempre eu consigo. Mas alguns eu consegui, vou conseguir vários outros. Amém. E a gente estava num evento no Shopping Cidade Jardim, que tinham várias pessoas. É Firritz, a maior agência de influenciadores da Alicinha Ferraz. Gente, só tinha jornalistas, pessoas super influentes naquele evento, isso aqui eu fui com a Mércia. E a gente estava lá passeando no mall, assim, na frente da Hermès, né, da Prada, e você queria gravar, não sei o quê. Daqui a pouco passou a editora de uma revista. Da Bazar. Da Bazar. A editora da Bazar. E a Mércia foi lá, fulana, vem cá, cumprimentou, beijou, não sei o que, falou. E a mulher falando com ela assim, meio com uma cara de dúvida. Aí a mulher saiu. Eu falei, Mércia, você conhece? Ela falou, claro, é editora da Bazar, não sei o que. Não. Eu falei, mas ela te conhece? Ela falou, não, mas agora ela conhece. Ela não conhecia, agora ela me conhece, porque eu me apresentei. Eu achei aquilo de uma genialidade. Verdade. Eu falei, gente, a pessoa, você não precisa, porque às vezes as pessoas falam, não, só vou num evento se eu conhecer alguém. Ou só, fulano tá lá, não vou esperar alguém chegar pra me apresentar. Não, você não passa, você vai lá e se apresenta. Eu acho essa autoconfiança. Hoje ela é minha amiga, viu? A gente troca até bijuterias, porque eu cultivei isso. Aí ela fala assim, esses dias ela estava lá fazendo a capa da Bazar, eu falei assim, se prepare, porque logo eu vou estar a capa da Bazar. Ela falou assim, eu amo a autoestima da Mércia. Eu falo, mas eu não tô brincando, eu tô te falando, eu vou ser a capa da Bazar. Gente, a Mércia entra em qualquer lugar que ela quer. E ela coloca você junto, tá? Verdade. Eu acho que é isso. Eu acho tão bom esse aprendizado, que se eu pudesse, eu compartilhava com todo mundo. E eu faço muito isso, né? Eu tenho uma filosofia de vida, de sempre que eu subir um degrauzinho, eu arrastar alguém comigo, eu incentivar alguém para que isso seja pronto. Porque todos esses meus estudos, aos 54 anos, eu aprendi que o compartilhamento
e você fazer o outro crescer é a maior satisfação que você tem. Exatamente. Não adianta, a gente que é mulher, a gente é competitiva, mas a gente devia ser cooperativa. A gente Exatamente. devia ter esse de cooperar uma com a outra, sabe? E eu vejo uma crescente nisso. Eu tenho uma filha de 34 anos e tenho uma de 18. 19. Completou 19 agora. E aí o que acontece? Eu vejo a cabeça dela de entender isso, sabe? A minha filha, ela sai, ela não joga papelzinho no chão, ela tem todo, sabe? Eu fico muito feliz dessa juventude ter mais essa consciência de critérios, de compartilhamento, né? E isso é muito bom. Tudo isso que a gente está conversando, né? Hoje eu saí de casa, até fiz os meus agradecimentos, porque eu agradeço sempre, né? De estar aqui, porque a Mili, quando eu a conheci, o Megapolo, há uns 20 anos atrás, 25, sei lá quanto tempo tem, ele era o desejo do sucesso de todo lojista, sabe? E eu já fui representante, né? Já fui representante, mas eu só tinha representação em marcas de luxo. Aqui eu vinha comprar, sabe? Comprar para vender para as famosas e ricas. E quando eu conheci Mili, aquele Megapolo, as primeiras vezes que eu fui lá, eu achei ela, porque ela era alegre, ela sempre me atendeu rindo, e eu sempre, não sei se ela percebeu, eu sempre me esforcei em agregar alguma coisa ao que estava fazendo, sabe? Então, assim, era uma opinião, mas muito tímida, eu não sou de dizer quem eu sou, nem aonde eu frequento, as pessoas geralmente descobrem, porque se eu falar, elas querem ser batedor de network, elas se aproximam. Verdade. Quando eu conheci a Mércia no Megapolo, pra mim você era uma cliente que comprava lá. E você sempre muito agradável, conversando. E a gente lá nos eventos, né? A gente causava nos eventos e tudo mais. Mas eu só fui saber dessa sua relação, das roupas, né, para as mulheres da alta sociedade, não sei o quê. Do Elinho Calfá, que você me levou lá fazer uma reunião. Até hoje ele O manda Niso convite. Neto, né? Exato. Meu amigo pessoal. Então, eu só fui saber dessas conexões depois que a gente já tinha uma relação mais próxima, né? Sim. Porque até então, pra mim, você era uma compradora do shopping. E não tinha por que eu te tratar de nenhuma forma Mas diferente. mesmo de qualquer outro jeito, ela sempre me tratou muito bem, sempre, sabe, com muita elegância. E eu sempre tentei agradar ela, né, retribuir. Eu acho que é isso, eu acho que é uma troca. Não dá, por exemplo, quando você vai fazer network, você fala assim, eu quero me conectar com aquela pessoa, ela quero fazer isso e aquilo. Mas você tem o que a dar em troca? Qual que é a sua devolutiva? Isso é em tudo, é igual blogueira. Mércia, eu quero fazer daquela marca famosa, eu sei que você conhece a dona, o gestor. Sua devolutiva, você vai aumentar as vendas? Como é que é o seu trabalho? Sabe? É interessante para a marca, combina. Então a gente vê, você que é do marketing, né, Emília, eu aprendo também muito com você, a gente vê que é uma coisa coordenada. Não existe uma coisa solta que vai levar a pessoa ao sucesso, mas sim algo organizado, orquestrado e feito de uma forma muito combinada. Exatamente. Né? Essa questão de parceria, que é algo que você tem uma presença muito forte, né, atua bastante, eu vejo que falta muito esclarecimento por parte dos empresários na hora de negociar as parcerias, né? Eu acho que em alguns casos eles até se sentem constrangidos em deixar claro quais são os objetivos dele. Do tipo assim, né, uma famosa pede uma roupa, ele manda a roupa. Ele tem que deixar claro qual é a expectativa dele. Tá, eu vou te mandar uma roupa e você vai fazer o quê? Que tipo de conteúdo você vai trazer? Você só se compromete com o conteúdo ou você vai fazer um cupom para fazer vender essa peça? Tem que deixar claro. E muitas vezes eles mandam, aí a influenciadora, a apresentadora faz o que quer, não corresponde à expectativa, e ele faz o que depois? Começa a falar mal do filho profissional, né? Não contrata mais, quando na verdade ele faltou antes no esclarecimento dos objetivos que ele tem para o negócio. Isso é uma recorrência, viu? Eu que eu falo sempre de todas as empresas, né? Todas as lojas, seja empreendedor, você tem que ser as suas normativas, né? Então, uma das meus pilares, quando começa essa construção da minha consultoria ou mentoria, tem as suas normativas. O que você quer? Aí a funcionária chegou de chinelo havaiana, mas você determinou que não podia usar o chinelo? Não, então você não pode falar nada. Então, o que tem que ter? Uma normativa de como a pessoa está sendo vestida, porque eu fiz isso muito para banco, sabe? Antigamente o banco tinha, você só pode usar 3 dedos acima do joelho a saia, você não pode ter tatuagem, sabe? O seu cabelo pode ser prendido uma vez por semana. Pense nisso, a mulherada hoje, porque o seu cabelo não pode estar sujo.
A unha tem que estar impecável. Então, essas normativas tinham em todos os bancos, em todas as grandes empresas, e a gente ia dar a primeira aula para a pessoa entender essa normativa. Então, quando ele cobrasse do rapaz que estava de barba ou da menina que estava com cabelo sujo, estava lá na normativa. Então, primeiro ia estar essa cláusula, depois ele dizia, você burlou a cláusula, você melhora ou a gente vai tomar outras medidas. Então, quando a gente fala de parcerias, é uma coisa hoje que traz muita dificuldade. Sim. Por quê? Eu falo que o que é bom para você tem que ser muito bom para mim. Sim. E a pessoa não vê isso. Não. O negócio da blogueira. Às vezes você pega a menina que ela quer levar uma mala. Ela falou que era aquela roupa, aquela. Ou famoso. Gente, não é desse jeito. Isso tem um custo, né? Então, assim, tem que ser tudo muito orquestrado. Então, quando uma empresa tem minha normativa para parcerias, a normativa vem primeiro. Olha, eu vou fazer uma parceria com você, mas eu tenho essa normativa. Sabe, você vai ter que fazer essa postagem. Algumas lojas hoje falam, eu não quero uma foto estática. Eu quero que você use... A Ana Paula Sievert faz muito isso, eu acho muito interessante. Ela não usa a roupa para fotografar. Ela usa a roupa para ir no evento. Quando chega no evento, ela fotografa. Isso dá um decorrer de que ela usa essa roupa no dia a dia. E você vê a roupa num contexto totalmente viável, né? Sim. Então, as normativas são importantes. E também importantes. não fica com aquela cara de publicidade, né? Fica mais no contexto do dia a dia engessado, dela, é mais né? Eu estava falando para os meninos que eu tirei o meu social media, né? Porque eu gosto de falar. E eu tenho meus erros que aceito muito bem. Eu sou paraibana, sempre falei isso, trabalhei para o mercado de luxo e eu era proibida de dizer que era paraibana, né? Eu tinha que fazer fono para não ter sotaque. Uma vez eu fui para um evento de uma mulher de jogador de futebol muito, muito famoso, e aí eu ia palestrar junto com ela, porque ela iria fazer o evento na Espanha, em outro lugar que o jogador estava, e ela falou, Mé, não fala que você é paraibana, viu? E melhora o sotaque um pouco na hora de falar. Quando eu subi, a primeira coisa que eu falei, boa tarde, eu sou paraibana. Eu tenho sotaque, mas olha, isso não me diminui nada, a gente está aqui para falar disso. E decorreu a palestra da mesma forma. Então, ela depois não falou nada, entendeu? Engoliu e acho que nunca mais ela iria falar isso com alguém. Porque é bom a gente se posicionar. Né? Porque não a pessoa se... Hoje, por exemplo, eu amo a Miss. Não sei se você conhece do Iron. Ela tem no Cidade Jardim, e ele tem uma cultura de promover a nacionalidade, o brasileirismo, ele tem, né, raízes nordestinas, e eu acho que essa autenticidade faz toda a diferença. Você só faz sucesso se você for você, sabe? Não é tudo bem que as pessoas imitam, pegam alguma deixa e tudo mais, mas quando você é real, eu falo que a verdade ela tem cheiro, e mesmo através da câmera, ela sabe, nota quando é de verdade, quando você põe o coração naquilo, quando você é sincero, né? Então, mas isso é uma falta hoje. As pessoas só querem imitar, querem ser a Virgínia, querem ser Mas isso daí acontece justamente porque as empresas, elas não têm clareza sobre o posicionamento delas. Clareza é muito importante. Se a pessoa não sabe nem o que ela quer ser, que dirá o que a marca dela representa, né? Então, a marca, o princípio de tudo é ter clareza sobre o seu posicionamento. O que eu sou, né? Por que eu faço isso? O que eu sou? De que forma que eu vou me comunicar? Aí sim você consegue passar a verdade. Agora, como você vai passar a verdade numa comunicação se nem mesmo você sabe o que a sua marca tem de propósito, por exemplo? E é quando a gente vê que como a gente precisa de uma mentora, de uma consultora. Eu sempre convivo com muitas pessoas lá, porque eu, né, do outro lado, e eu vejo que toda empresa, todo grande shopping, eles têm conselheiros, é mais de que mentor. Tudo que é feito numa grande empresa é passado por uma mesa de conselho. Outro dia eu pedi, né, a um amigo para estar presente de alguma forma para me entender como é que era todo esse mecanismo que eu amo aprender. E eles debatem tudo e todos esses conselheiros têm cada uma característica diferente. Um é muito inteligente, um é mais assim. Por quê? Porque ele reúne todas esses consensos e mesmo tendo um gestor que eles são só conselheiros, eles não são acionistas da empresa, ele leva em conta cada um e eles juntos chegam a um consenso. Por quê? Porque o nível de consciência deles é elevado. E aí a gente pode aplicar isso. Você que é um grande gestor, você fica com dó de contratar, sabe, uma empresa de marketing, de contratar uma mentoria, de ter conhecimento, e você perde um monte de dinheiro, sabe, fabricando errado. Não sabendo quantas peças é. É clichê o que a gente fala, né? Conheça você, conheça o produto, conheça o seu cliente, né?
Eu falo para quem? As coisas estão muito segmentadas, né? Então, eu quero falar para uma mulher jovem, sabe? Quando eu atendia a Causa, Orânio, aquelas marcas do Itaim, né? E aí, quando eu pegava a pessoa para atender, eu falava assim, o que a sua loja vende? Aí ela falava de tudo. Como de tudo? Não, é multimarca, tem calça jeans, roupa para criança. Para mim, não pode. E aí, você quer vender a roupa do Itaim, que são roupas mais caras, né? Com valor mais agregado. Ela fala, e como é que fica essa roupa na sua loja? Junto com as outras, não pode. Você tem uma marca, por exemplo, a Caos, qualquer identidade da Caos. O handmade, o bordado à mão, sabe? A Causa eu falo que ela tá numa linha tênue. Entre, se ela for para que ela vai pro brega, porque é muito brilho, muito bordado. E a Frances consegue fazer né, de uma forma elegante, mas é uma linha assim que se ela puxar para cá, ela vai para o exagero. E aí o que ela consegue? Quando a pessoa ia comprar a Causa, ela chegava lá e comprava uma camisa de alfaiataria, porque ela tem uma coleção imensa, enorme. Eu falava assim, você vai vender a primeira vez? Vai. Qual que é a identidade da Causa? Eu não sei, gostei daquela roupa, vou levar. Não. A identidade dela é o bordado, sabe? É a pedraria, é aquela roupa de uma mulher extremamente feminina, ela tem estampas exclusivas. Se você vai levar a primeira vez, você tem que levar com o logo, com a marca, sabe? E tudo que fale da marca. Agora, se você vai para uma coisa... Até para que seu público entenda que essa marca está passando a fazer parte do seu portfólio, né? Você acredita que eu ia até a loja da pessoa e eu arrumava tudo? Eu falava assim, olha, esse espaço aqui vai ser da Causa, ele vai ter que ser nesse lugar mais alto, porque é a marca mais cara que tem. Eu arrumava tudo bonitinho, para que ela entendesse que toda marca tem uma identidade. Então, mesmo as marcas pequenas, mesmo aqui do Brás e de outros mais, eles precisam entender o que é o DNA da marca, sabe? O que eu chego na sua marca, eu tenho certeza. Por exemplo, a Eric, camiseta. Todo mundo sabe. Básico, né? A malha, a camiseta. Por quê? Porque aquilo é muito bem... estilo do McDonald's, eu acho muito interessante, porque você vai chegar lá, você vai ter o Big Mac, a gordura, a batata frita, que não é igual. Se chegar uma pessoa, porque ele tem a cultura dele, fala assim, eu vou fazer um sanduíche vegano. Não, a gente não vende isso. Ele até tem lá uma saladinha que eu acho que nem mas a saladinha tem, mas o marketing em cima do Big Mac e da batata frita. Então você tem que saber para quem você vende, que é o jovem, que é aquela pessoa que ama, né, aquela comidinha rápida. Então entenda o DNA da sua marca. Não, e eu acho que assim, ó, tem que entender também que quando você entende o seu posicionamento, você tem clareza sobre isso, você também vai entender que você está abrindo mão de outro perfil de público. Porque você não vai vender para todo mundo, né? E é tão bom isso. E aí também vem as parcerias, que, por exemplo, a Causa, ela tem bijuteria, bolsa, sapato, então é uma coleção imensa. Só que ela pega os parceiros. Nisso ela pega uma marca famosa que faz fazer o calçado dela. Essa marca, as pessoas têm contato com a roupa da Causa e falam assim, olha, essa loja, esse sapato é da sua marca, mas só vai ter nessa loja. Então você consegue entender essas parcerias. Mas por quê? É tudo muito bem orquestrado. O marketing deles é 20, 30 pessoas. Começa em outubro a fazer o marketing do ano que vem. Ele já sabe quem é a blogueira, já sabe quem é a coleção. Já sabe o que né? Planejamento, que todas as empresas deveriam fazer, mas esse público que você trabalha muito, que é do varejo, né? Lojistas de varejo, eles normalmente eles costumam agir por reação, né? O que o atacado faz, ele acaba replicando. Enquanto ele deveria também ter o planejamento. Total, todos. Né? Desde a da mocinha do bolo, a do brigadeiro. Se você se planejar, você consegue escalar. Você que está muito na moda agora fazer franquias, né? Então, se você tem um modelo totalmente ajustado, você vai conseguir franquear. Você vai conseguir abrir filiais. Por quê? Porque está tudo redondinho, olha, minhas normativas, quanto que eu vendo, quanto que eu invisto. Aí eu investi nisso, eu quero crescer. Quanto que eu vou investir a mais? Como que vai ser o meu retorno? Qual é o meu produto que mais vende? Tem gente que não sabe. Qual que vendeu mais? Eu não sei. Né? Então, assim, eu acho que hoje é impossível fazer sucesso se você não tiver um conhecimento claro, pleno e profundo. Porque a pessoa acha que lê uma página lá, ela já entende tudo. E aí é onde a gente entra também, que é a experiência. Sim. Sabe? A gente vê muitos cursos, a gente aprende na repetição, mas o adulto aprende na prática. Ele aprende praticando. Porque quando é a gente criança, a gente faz o beabá, aquele método antigo, e a gente repete para o nosso cérebro, né? Os neurocientistas falam que quando a gente repete e escreve, a gente grava melhor. Mas o aprendizado fazendo é diferente. É diferente. Então, na minha mentoria tem os primeiros meses,
São todo esse entendimento dele, do público-alvo Íntimo, né? íntimo e do produto que ele quer, né? Uhum. E depois disso, ele vai para aquela que é aquela coisa organizar, saber do marketing do produto, sabe como é que ele quer a identidade, o local onde abre também a loja, né? Eu não vou chegar aqui e querer abrir um produto que custa 10 mil. Não vai vender. Então, a pessoa às vezes quer vender, eu falo assim, não adianta vender remédio para quem não está doente. Não vai comprar. Sem Sabe? dúvida. Pra você ter ideia, a gente falou do McDonald's. O McDonald's, ele passa mais ou menos 1 ano estudando no lugar, 6 meses. Antes de abrir a Antes de franquia. abrir. Aí o que aqui tem o outro malandro, o Burger King e os outros mais, Vão quando pro lado. vê, ele abre do lado, porque ele Ele já já sabe fez que fez um estudo. estudo, É. né? Mas aí ele sempre vai ser o segundo lugar. Porque o ponto de referência, por exemplo, eu moro uma rua após o McDonald's ali no Alto do Ipiranga. Tem a Avenida Nazaré, né, que é a Avenida do Museu, e aí eu falo, olha, a minha próxima tem o McDonald's, a minha rua é a próxima, então ele vira referência. Ele vai ser sempre o primeiro lugar, porque o sacana que vem aproveita de todo o trabalho dele, ele nunca vai ser o primeiro, sabe? O Habib's e tudo mais, eles vão estar segundo, terceiro plano. Então, vale a pena ser autêntico, vale a pena fazer o que é correto, esquece de imitação, imitar é ruim. Eu vou fazer a postagem do Fashion Week agora, né? Eu fui no desfile do museu, e era um desfile de roupas de crochê, né? Quando acabou o desfile do Gustavo Silvestre, e aí ele tinha uma camisa falando da imitação, né? E eu peguei isso, é nisso que vai ver meu texto agora, que, poxa, a pessoa tem todo um trabalho e vem faz uma imitação bem grotesca daquilo, é complicado, mas enfim, a gente faz a nossa parte, os outros, eu acho que é falta de conhecimento, de caráter, e vai ser sempre segundo, né? Imitação nunca é original. Eu acho que a inspiração, ela acontece de todos os lados, né? Que as grandes varejistas olham as tendências dos grandes designers e acabam transformando aquilo de forma comercial. Mas a cópia, né? Quando a gente fala de imitação, é exatamente a cópia. Você pega uma peça igualzinha, vai lá, copia, nananã. Realmente é muito difícil. Principalmente quando acontece no mercado muito próximo. Então, né? E aí eu fico estudando, né? Porque eu quero empreender isso. Toda pessoa que faz muito essa cópia, que pega muito as coisas, ele é preguiçoso. Não, e outra coisa, ele tem preguiça de aprender. Vende, sabe não, assim? Aquilo deu certo, eu vou fazer, vai dar certo. Sabe aquela, minha amiga botou uma estética, eu vou botar porque ela ganhou dinheiro, eu vou ficar rico também. Não vai. Eu vejo muito na Zara marcas que fazem viagem de pesquisa de tendência, vão lá na Zara, na H&M, né? E compram lá medos de roupa, traz na mala e copia quando chega aqui no Brasil. Só que é exatamente isso, a sua peça é exatamente igual de uma outra. Enquanto que outras marcas pagam um birô de pesquisa de tendência, fazem estudo de tendência, desenvolvem as suas próprias peças. Essas marcas efetivamente vão conseguir ter um DNA bem definido, né? É quando o público vai falar, putz, quero comprar uma peça diferenciada. Essa marca eu sei que eu vou encontrar, porque ela tem todo esse cuidado de desenvolvimento. Né? E é isso que diferencia as marcas que estão sempre brigando por preço das marcas que estão... Porque o DNA é muito formado e elas conseguem... E, gente, o trabalho entrega. Eu estava falando para você, para os seus colaboradores aqui, né? Se você fizer direitinho, você vai ter o retorno. Eu gosto muito da NX que veio agora. Ela tem uma alfaiataria impecável. E é uma marca pequena, mas ela tem ali, sabe, as normas de conduta, onde ela quer chegar. Eu faço consultoria para OK, que é uma marca lá do Bom Retiro, que ela já teve lá no Megapolo também, e eles também têm um DNA, eles não querem um público mais simples, mas eles querem uma roupa de qualidade. Então, é muito bonito ver essa construção de identidade de marca. Gente, é aquela coisa, toda escolha tem uma renúncia, né? Toda. Se você escolheu trabalhar com segmento de produto nichado, tudo mais, você tem que entender que você não vai vender para uma fatia do mercado. A minha filha falou uma coisa interessante, falou, quer pagar o preço? Porque tudo tem um preço, né? E às vezes a gente não quer pagar, a gente quer, e isso é um problema, as pessoas querem enviesar tudo. Tudo é parceria, tudo eu consigo no jeitinho. É o famoso, eu fiz um curso agora que chama Síndrome do Cafezinho. Porque quando a gente tem... Não, eu faço umas coisas dois, eu acho interessante, falo, quero fazer. Vou lá, seja de internet, compro e faço todos. Por isso que eu falo que eu vou fazer um sucesso da internet, porque eu sou consumidora. E ali falava de quando a pessoa quer adquirir uma coisa com a outra, ela vai fazer network, fala, vamos tomar um café, vamos tomar um vinho. Isso é verdade. E aí você vai, eu faço isso. Vamos marcar um café qualquer dia. Gente, eu tenho lista de pedidos de café, lista, porque eu já sei que a pessoa quer. Ela quer um acesso, mas pede.
Eu falo assim, quer? Até vou. O que, que você quer? Mas isso, eu fui fazer linguagem corporal, querida. Porque a pessoa faz uma coisa e o corpo diz outra. Porque chega lá, imagina como vai, BBB. Ela quer outra Dá coisa. uma volta gigantesca. Gigantesca. Até quando ela consegue, você não existe mais. É diferente como eu faço com você, né, Mércia? Eu já chego e falo, Mércia, tem um evento e tal, você consegue um convite? É isso. Eu falo, tô te mandando milha, é isso. Acho que é interessante para você, vai. E aí a gente marca de almoçar antes do evento. É aí, verdade, ó, a gente já combina. Mas é essa coisa estratégica. E eu cresci muito isso de posicionamento estratégico e construção de marca pessoal, né? A Nanda Cordeiro, a Jéssica Amaral e as outras masas, de posicionar elas nisso. Elas chegaram para mim claramente, eu quero todo o seu conhecimento, mas eu quero estar onde você está. Eu falei, gente, eu não vendo network. Não é o meu trabalho, eu sou uma consultora e uma mentora. Quanto você quer? Eu falo, então compra minha mentoria, compra minha consultoria, que eu vou ver onde eu vou te levar. É um problema, não é a minha praia, eu não faço mais isso. Mas eu posicionei elas de uma forma maravilhosa. Ela chegava no evento, né, uma aluna que eu tive, ela era muito agressiva, ela grande, enorme, então ela assustava quando chegava, ex-modelo, e eu falava assim, olha, vamos mudar tudo, vamos mudar o jeito, a abordagem, porque você assusta, sabe, o jeito agressivo de falar e tudo mais, e ela foi mudando, e eu posicionava como assim, olha, fulano é interessante para você, mas não conheço, vai lá, se apresente, tudo bem, como vai, eu sou fulano. Mas isso é maravilhoso que você falou, faço. Porque é importante mesmo, as pessoas às vezes elas querem estar num lugar, mas elas não olham para como elas estão se apresentando. E eu falo, as pessoas vão te ver da forma como você se apresenta. Como você quer ser conhecido. Sim. A menina moderninha, que fala alto, que usa umas roupas exóticas, Ana. Ou se você está vendendo trabalho de consultoria, ou uma pessoa séria que vai analisar o seu negócio. Então, a forma como você se apresenta em qualquer ambiente, né, vestimenta, a forma que você fala, o jeito que você se porta, vai te colocar em alguma caixinha. Não tem problema nenhum. Escolha a caixa que você quer entrar. Com certeza, é simples, né? Assim. Só que não dá para você desejar ser vista como uma pessoa bem-sucedida, executiva, séria, tendo uma linguagem com vestimentas infantis, né? Com uma fala não muito bem desenvolvida, né? O que desenvolve a fala? Às vezes, não, vim de uma família muito humilde, não... Gente, lê, vai ler que você desenvolve seu vocabulário, entendeu? Então... Eu tenho muita experiência nisso, porque quando eu comecei no mercado, né, de luxo e tudo mais, há muitos anos atrás, não tinha internet nem nada, mas sabe o que eu fazia e faço até hoje? Tem um evento, eu vou ver quem as pessoas que estão lá, como elas são vestidas, como é o lifestyle dela, o que ela fala. E se tem alguma pessoa que eu queira me conectar, eu estudo tudo sobre ela. Por exemplo, e quem faz isso muito é repórter. Eu aprendi isso com os repórteres aí da Globo de antigamente. Então, quando vai entrevistar alguém, você tem que saber quem é a pessoa, fazer aquele dever de casa. Eu faço até hoje. É maravilhoso. E eu fiz uma consultoria para um evento no Copacabana Palace, que eles queriam só network. Eu falei, então faça uma lista de todos os convidados, veja quem é que tem entre si que queira ter essa conexão e mande, olha, esse fulano vai estar lá, eu acho que ele se conecta com você. Aqui está a lista de convidados. Procure saber quem é essas pessoas, porque, por exemplo, você chega, a pessoa tem um filho. Uma vez o Rogério Frauzino e o guitarrista, ele tem um filho, eu não sei se ele tem algum problema, né? E eu lembrei disso porque eu acompanhava. E quando eu estava um dia perto dele, eu falei do menino, ele falou assim, como é que você sabe? Você me acompanha de verdade. Você vê como faz diferença a pessoa te chamar pelo nome, live. Né? Todos os meus clientes, eu falo, cada cliente que entrar numa live, você fala, tudo bem, Mércia? Você entrou, que bom. Eu sei que você usa G, vou procurar uma roupa que seja, sabe, para você. Conexão, né? Totalmente. E eu sou uma pessoa que estou todo dia, cada vez que eu entro numa live, seja de cliente ou de outra pessoa, para comprar, que ela fala, oi, Mércia, tudo bem? Já, né? Já muda. Já, olha, é aquilo de você se importar. A venda é emoção. E você vende quando... Por que as marcas de luxo vendem? Porque ela não vende. Ela chega, ela fala assim, olha, esse copo não é de vidro, ele é de cristal, ele foi feito em tal lugar, o fio que está assim de ouro. Sabe o logo que está aqui? Não, ele foi devidamente estudado para ter as letras. Você viu? Né? Todo o detalhe. Você viu que tem preto, que tem cinza? Isso foi um estudo para que, sabe, o MB fosse mais posicionado, aparecesse mais. Então, as pessoas perguntavam para mim, para que você está na Dior, na Hermès? Para aprender.
O case de sucesso, ninguém fala em vender, você pode ficar o dia inteiro, olhar a bolsa, provar, eles estão lá. Maravilhoso. Quer um champanhe? Inclusive, eu vou dar um recado aqui, Dê, certo? dê. Falando em preocupação com qualidade, com a forma como você se Total. comunica, o jeito que você quer melhorar. O MBcast começou, né, com uma produção num estúdio. Os últimos episódios nós gravamos num formato diferente. E agora nós estamos num ambiente mais estruturado, melhor equipado e com uma parceria incrível que eu vou anunciar, que é da Tule Filmes, que é a nossa produtora, agora responsável aqui por toda a parte de produção do nosso podcast. E a gente foi buscar justamente esse parceiro buscando a qualidade e o tipo de informação que a gente quer passar, né? De mensagem que a gente quer passar. Você quer passar uma mensagem de um podcast sério, estruturado e tudo mais? Então a gente trouxe eles, que são parceiros nossos já de muitos anos. Isso é muito importante. E que são especialistas na parte toda de produção audiovisual. E é importante para crescer qualquer negócio. Quando eu comecei nesse negócio de luxo, a gente que tem uma mentalidade brasileira, né? Ah, não, dinheiro não importa. Ah, não, eu faço um dinheiro. Não, dinheiro importa, importa muito. Dinheiro vai te dar liberdade, dinheiro vai te dar posicionamento, vai poder ajudar seus filhos a ter uma escola melhor. Te ajuda a realizar coisas, então, né? Assim, eu acho que ter parcerias, ter coisas estratégicas e ter essa visão que o dinheiro vai fazer parte do meu crescimento, e não existe validação sem dinheiro, gente. Entenda uma coisa, a loja faz sucesso se ela vende. Eu posso ter a melhor peça do mundo, se eu não vendo e não tenho... Como que eu vou ser sucesso se eu não vendo? Então, eu tenho isso para mim também. Eu só vou ser sucesso quando as pessoas me compram, quando as pessoas pagam por estar perto de mim, por perto da Mili, e isso é interessante. Se você quer ganhar, você pague. Porque você quer aquilo e você não quer pagar. Exatamente. Não vai dar certo. Exatamente. Pague, entenda que o dinheiro é necessário, entenda que ganhar é necessário, em que patamar você está, sabe? E aí, porque outro dia eu entrei numa loja, eu não lembro se foi a Gucci ou se foi a Louis Vuitton, e tinha um sapato. Eu não achei muito bonito, com aquele salto enorme, tratorado, aquelas coisas bem modernosas, né? E aí a moça falou assim, olha, custa 90 mil. Aí ela disse uma coisa tão assim, sabe, 90 mil. Eu falei, interessante. Qual que é o diferencial dele? Não, é um trator de borracha, ela fez toda, né, a apresentação dele, mas eles não têm medo de fazer isso, porque o valor que eles agregam a tudo isso, a propaganda, está embutido nesse valor. E você compra o posicionamento, eu já tive experiência não tenha vergonha de falar preço. Eu já tive experiências em lojas de multimarca, que você perguntava pra mim, esse vestido, mas ele é lindo, mas quanto custa? Não, mas ele vai ficar, a pessoa, acho que ela ficava tão constrangida, né, de falar o valor, que ela ficava toda vez, primeiro apresentando os atributos do produto, não sei o que, nananã. Se Só justificando. Que eu perguntei o preço algumas vezes. Tipo, se ela falar quanto custa, ela, não, peraí, deixa eu te apresentar primeiro e se explicar. E a segunda vez que eu perguntar, ela tem que me responder. Ela continuava. Não, tem clientes... Mas eu falei, gente, ou ela acha que eu sou pobre... olha que coisa ruim que passa, ou ela né? tá constrangida porque ela não acha que o produto vale. É falta de validação. Eu passei por isso. Eu estava contando uma história para os meninos aqui, né? E para mim, sabe, cobrar mais, eu tive que passar por uma quebra. Eu passei quase um ano dizendo, eu só faço a mentoria se eu ganhar esse dinheiro. E eu só passei a fazer mentoria quando eu validei isso. E aí isso quebra o seu parâmetro. E quebra... Na agência a gente definiu esse corte já esse ano, na verdade, do tipo, não trabalhamos mais para contas até esse tamanho. Porque assim, a gente tem uma dedicação e um tempo que não compensa. Então, se a marca não estiver alinhada com o propósito de crescimento que a gente tem para o negócio... Porque a gente tem patamar, sabe? Por isso acontece. Eu entendi antes, por exemplo, quando uma pessoa bem no começo me procura, eu cobro um valor a menos e faço bem o básico dela. Olha isso. Começa por aqui. Porque não adianta você fazer, sabe, todo um estudo se ela não chegou naquela fase. É o que eu digo, você aprende fazendo. Sim. Então, por isso que na minha mentoria, na minha consultoria, você tem que praticar. Eu te ajudo nos passos e você vai aprendendo, vai surgindo dúvidas e eu vou sanando isso, né? Sim. Porque tem coisas que você vai falar, sabe, de ter cadastro, de revisar aqueles clientes antigos. Eu tenho feito muito isso, né? Americano, ele cuida muito. Se você comprar uma bolsa de luxo em Nova York, na França, 10 anos você recebe
e você ainda recebe uma mensagenzinha, sabe? No aniversário, porque a cultura deles é cultivar aqueles que já tiveram contato com a marca. Sem dúvida, que é muito mais barato você de que manter o você seu cliente prospectar. do que- A nossa intenção do Brasil é prospectar cliente. Eu falo, cuida do jardim que a borboleta vem. Não adianta sair caçando borboleta onde nem sabe onde tem. Né? Então, cuida da sua loja, faz seu marketing, que vai vir o cliente. Né? Exatamente. Então, são isso. coisas que a gente aprende com o Isso eu decorrer falo do tempo, né? recorrentemente para os Total. lojistas. Ai, eu preciso abrir novos clientes. Ai, eu preciso de cliente novo. Ai, preciso... Eu falo, e os seus clientes? O que você está promovendo para eles? Como assim? E eu O aprendi. que você está oferecendo ao seu cliente? Ai, não sei, ele não está vindo. E você vai ficar esperando ele vir? Ou você vai se conectar com ele? Ou você vai falar com ele? Então, assim, eu até me exalto, porque eu fico realmente inconformada como Falta que até de hoje conhecimento, né? as marcas ainda não entenderam que ela tem que trabalhar a base que está dentro Total. de casa, cuidar do cliente dele, porque inclusive esse cliente pode trazer outros. Total. E quando a pessoa é bem satisfeita, ele traz mesmo, né? E você sente satisfação de procurar, de ensinar. Eu falo muito para, né, quando faço consultoria da marca, o gestor, ele é o espelho. Não adianta o cara ser relaxado e querer que a pessoa seja, sabe, bem cuidada. Ele é o exemplo de tudo. Então, ele faz, ele manda, ele contrata, sabe, treinamento de equipe. Então, a gente vê que tem um empenho. Agora, se o cara não se empenha, acha que você... Que nem, por exemplo, a gente está no comércio popular e a gente tem um exemplo de mau atendimento. Difícil falar, mas que eles dominam, né? Esse comércio popular que é os chineses, né? E, assim, é atacado? Não quero saber. Troca? Não existe. Mas você vem atrás de uma precificação, as pessoas que têm aqui de um ganho, você né? até aceita esse tratamento por conta do... Você já vem sabendo que você vai vir. Mas poderia ser de outra forma. Mas, isso acontece... Dúvida, os que tem, mas tem alguns já que já estão bem... Já tem mais consciência. Bem nacionalizados, que eles já têm um tratamento diferente. E esses são justamente os que estão se destacando. Total, eu acho que atendimento hoje é tudo, né? E olha... Para você ter algo de sucesso, o meu segredo que eu entendi durante 30 anos de mercado, conheça de pessoas. Sabe, hoje a vida é relacionamento, as pessoas são carentes, sabe, as pessoas, eu conheço grandes gestores que vendem coisas muito, muito de valor e que eles chegam lá e eles querem conhecer de você, do seu cachorro, sabe, dos seus filhos, eles conversam sobre tudo. Quando acaba, a pessoa fala, você está vendendo o quê? Se você vai comprar uma mansão, o cara não vai dizer que ela tem um quadro de Picasso ou que o azulejo é um mármore travertino que veio lá, sabe, da Arábia, ou se a louça é banhada a ouro. Ele vai falar sobre histórias. Poxa vida, você vai comprar essa casa, você imagina? Um lar é uma coisa importante, onde você vai criar os seus filhos, onde você vai receber os seus amigos. Essa casa foi projetada, sabe, para ter um ambiente que tem luz solar, a gente se preocupa com, né, algo sustentável, a água é reaproveitada. Não vou te falar que a torneira é banhada a ouro, porque para o patamar que você vai comprar, vai trazer um Neymar para comprar, ele vai ter que ter a torneira de ouro. Se não tiver, coloca. Então, assim, eu sou uma grande estudiosa de pessoas. Se você quer ter um negócio, conheça de pessoas, conheça sobre relacionamentos, sabe? Isso é verdade. E uma coisa, assim, insight que eu trago para esses últimos dias que eu tenho visto, muita gente falava que a doença do século era a depressão. Hoje, a doença dos séculos é procrastinação. Isso é verdade. A gente tem um mundial de conhecimento, tem gente que é obeso de conhecimento e ele não coloca em prática, porque ele não se entende, né, Mili? E aí ele começa a procrastinar, ele sabe o que está para fazer e não faz, por quê? Porque ele não tem o conhecimento nem dele. Exatamente. Né? Então, assim, eu estudo muito, vejo o que está de melhor no mercado, o que está acontecendo, amo estudar esses cases de sucesso. Minha filha fala só a minha mãe mesmo. Eu fui para esse desfile uma vez do Iron, que eu era muito... Sabe quando a pessoa é fã de uma marca e de um projeto? E quando eu conheci ele, eu estava lá e subi um repórter para entrevistar a Sasha, que tinha desfilado. Falei, vou ver a Sasha. A menina falou, tá, porque você quer. Tu viu como é que tá lá? Eu falei, bobagem. Pinei o nariz, botei a bolsa do lado e fui. Cheguei, ninguém nem olhou pra minha cara, eu passei. Gente, mas ela é assim mesmo, tá? Ela chega nos eventos... Aí eu falei, sai! Eu falei, mas... Não, vem cá, pode vir. Fulano, fulano, vem cá. A minha autoconfiança é tão grande que ninguém nunca me barrou, gente. Mas você sabe que eu fui num evento semana passada no Bom Retiro? Eu vi. E eu encontrei a Mari Feller. Ah, aí eu olhei pra querida. ela, fiz, oi. Aí ela, de onde eu te conheço mesmo? Eu falei, fui com a Messa num evento da Casa Moda, ela te apresentou, trabalho no Brás, não sei o que. Ela, é verdade, amiga.
E já começou a falar comigo É como se fosse isso. melhor amiga, não é? E os meninos estavam lá e E as despresentearam. pessoas de high ticket, eles têm mais essa abertura, sabe? Tem uns que quando é muito socialite, tem uma coisa meio fechada. Você tem que saber aonde você vai com essa, né, com esse seu molejo todo. Eu entrevistei a Sasha e aí me aproximei do Iron. Gente, foi uma conexão. Ele falou assim, e ele me chama pelo nome. Onde ele vê, ele sai correndo no corredor para falar comigo. Ele falou que eu vou fazer o fã-clube dele. Eu falei, vou fazer. Mas por quê? Porque eu acredito, eu gosto de pessoas, sabe? E ele não era aquele personagem, aquele estilista que tem uma marca no Cidade Jardim. Eu amo a história dele. Eu sabia que o avô dele era paraibano, porque eu sou paraibana. Eu sabia que ele defendia a brasilidade, eu sabia de todas as coleções, eu conhecia toda a história do homem. E aí eu falando com ele, a mãe dele estava do lado, falou, você conhece mais meu filho do que eu. Ai, que legal. E aí ela me mandou uma mensagem depois do último desfile, para você ver, o último desfile eu estava sentada e entrei com a mãe dele, com o Carlinhos Maia, com aqueles, sabe, influenciadores, e a mãe dele me mandou uma mensagem, falou assim, a gente tem uma coisa em comum. Eu falei, o que é? O amor pelo Iron. Eu achei tão bonito, né? Então, gente, assim, é isso, a gostar Mércia de pessoas, é né? essa pessoa que gosta de pessoas, que conversa sobre qualquer assunto. Verdade. Porque estou antenada, não pense quando eu vou lá no mercado de luxo, eu leio todos os jornais, eu vou ver quem está lá. E eu já fui, na festa de Elinho mesmo, que é meu amigo, né? Eu já fui com o Bart, com, sabe, e outros que eu nem, sabe? Conversando assim, mas quando eu chegava perto, eu já abri o celular, gente. Eu já olhava a última notícia, como é que o cara cá, se ele tinha viajado, e agora a gente tem um chat GPT, querida. Eu já coloco, boto o prompt lá, quem era a pessoa, o que ele fez na outra semana, com quem ele viajou, qual é o cabeleireiro que ele frequenta. Para você ter ideia, o negócio do network está tão avançado que as pessoas fazem todo esse perfil, elas vão fazer ginástica, vai na academia que os famosos fazem para fazer network, elas vão no cabeleireiro que eles vão para conseguir se chegar. Eu aprendi isso com o Alfredo, aquele muito famoso na internet. Ele falou, eu fiz uma consultoria para uma loja de carro, e aí eu perguntei para o dono da loja de carros importados aonde ia o vendedor dele, qual era a academia que ele fazia. Falar do bairro dele, ele falou, pode colocar ele na melhor academia aqui nos Jardins. Você tá louco? Com as pessoas, né? O cara vai dizer, quem é aquele? Aquele que vende o carro de luxo, então. Isso do marketing, eu fico apaixonada. Você tá no meio que você quer fazer parte, está no meio. Você viu que a propaganda de carro não tem mais na televisão, de carros, né? Não tem, porque o público dele não está ali, mas tem no Big Brother. Porque é um público que vê o Big Brother, que compra o carro popular. Exatamente. Eu fui esses dias para Brasília. E eu sou muito observadora, né? Parou, eu fui pela Gol, parou o avião, tudo, e faz aquela, né? Vai taxiar e tudo mais. Quando você está taxiando, você vê uma propaganda enorme do Itaú. A Gol, ela é laranja, né, e branco. O Itaú, laranja e azul. Então, você para de frente com o Marcos Mion, não sei se é Schwarzenegger ou outro americano lá, falando do Itaú. Eu desço, tenho cartão, né, para ir para a sala VIP, eles vão ir buscar na sala VIP, tem tudo do Itaú. E aí, por exemplo, aquela propaganda, aquele laranja do Itaú, o tempo inteiro, do cartão do Itaú. Tá super certo, porque a gente só compra passagem aérea com cartão de crédito. Sim. Quando a gente tem um cartão melhor, que tem direito à sala VIP, no Brasil você vai comprar um pão de queijo, gente, é R$20. Não, qualquer coisa. Aí você vai na sala VIP, tem tudo que você quer, sabe? Então, olha que marketing bonitinho. Essa conexão é maravilhosa. E aí eu sou encantada com tudo isso, e tudo que eu vou ver, eu já saí assim, a minha filha, eu não tô acreditando, ela vai fazer palestra em Brasília, ela vai ver o mar. Tá vendo? Gente, da Gol. Essa pessoa, ela se coloca em qualquer lugar. Verdade. Mas não é à toa. Não, ela tem uma estratégia em cima. Tudo é muito pensado, bem pensado, planejado, pesquisado. A gente já falou aqui em vários outros episódios o quanto o conhecimento é importante, né? Algo que você, depois que você adquire, você não perde. Não. Então, a busca pelo conhecimento, para você estar sempre se aperfeiçoando, melhorando sua rede, é fundamental. E a Mércia é essa pessoa adorável, deste jeitinho que ela se pouco, mostrou né? Aqui. Fala bastante. Nossos almoços duram 3 horas, né, Mércia? Verdade. Pra almoçar. Mas são muito proveitosos, né? Inclusive teve um que a gente falou, não, vou marcar no final de semana pra gente não ter pressa. Porque realmente é muita história, é muita experiência, entendeu? E os cases das marcas que você já atendeu são muito legais. Então você que precisa ir se inspirar pro seu negócio, tá precisando de uma luz, a Mércia é uma pessoa que é extremamente acessível. E ela mergulha mesmo, hein? Você viu que ela mergulha profundamente no negócio
para realmente entender. Mas agora, acabando, eu queria fazer só uma pergunta. É uma pergunta que eu costumo fazer. Ultimamente eu tenho feito bastante. Na sua visão, hoje, por exemplo, uma das perguntas que eu mais recebo, Mércia, quero furar a bolha. Mércia, cheguei num patamar que eu conquistei, eu quero ir para outro patamar. Na sua visão, o que a marca pode fazer para furar essa bolha, para expandir os seus negócios? Se ela já chegou num patamar aqui, ó. Na verdade, Mércia, eu não acredito na bolha, né? Porque eu acho que o mundo, ele é constante movimento. Total. Entendeu? Então, se você entrou numa bolha, é porque em algum momento você estagnou. Em algum ponto você parou. Ou de produção, ou como marca, ou como marketing. Eu acho que o crescimento, ele pode ser linear, né? Não precisa ser bombástico, você não precisa esperar um crescimento bombástico, mas ele tem que ser linear, né? Ponto a ponto. Então, quando você se vê dentro de uma bolha, é porque alguma questão da sua empresa está falhando, né? está E aí é como a falho. gente precisa da consultoria, né? Para ter Exatamente, outro pra olhar, enxergar, né? porque às vezes você Sim, está nesse não lugar enxerga, né? todos os dias e você não enxerga, porque aquilo entrou tanto no automático, né? Que virou rotina. Então, de verdade, se a empresa está dentro da bolha, é porque alguma dor existe dentro dela, né? No processo eu tenho da estudado empresa. muito isso, e às vezes é a mudança de mentalidade. Não, Sabe sem aquela dúvida. pessoa que a gente fala, meu Deus, ela é rica, mas não saiu do corpo de pobre, né? Uma coisa pejorativa, mas a gente escuta muito. Mas às vezes a pessoa fez um crescimento e ela se vê pequeno. Exato. Eu já Isso peguei muitas vezes gestores, impede, né? que eles varriam o chão, que eles falam assim, olha, tudo bem, não tem nada mal se varrer o chão da loja, mas você tem que entender que você tem um cargo, sabe? E aí tem coisas que você pode fazer e aí você vai tendo, eu falo, se empoderando da marca, né? Verdade. Se empoderando Isso é do seu importante. negócio. Eu falo que é igual dirigir, gente. Quando eu comecei a dirigir, eu achava que o carro ia acabar comigo, sabe? Eu não ia sair para. Quando você toma o domínio daquilo, você fala, quem manda aqui sou eu, cidadão. Você só vai andar se eu te colocar a primeira, a segunda e a quinta. Loja e negócio é desse jeito. Exatamente, desse jeito, gente. Então, inspirem-se em todas essas dicas da Mércia. A gente passou por vários universos, justamente para você poder se inspirar. Mércia, quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. Eu que agradeço sempre. Que a agenda dela é uma loucura, gente. Essa mulher tem evento, compromisso todos os dias, todas as horas, então para conseguir uma vaguinha aqui para abrir no podcast. Mas eu viria. Dizer, gente, que a Mércia, eu diria que é a minha maior incentivadora a desenvolver esse projeto da MB. Há anos, tá? Há anos. Eu amo. Antes do Iago e do Ramon aparecer, eu falei, tem uma mulher que ela enche as minhas paciências, que ela tá... Eu não acredito, dá bronca. Eu falo, quero dia, quero hora. Sabe aqueles lançadores de internet? Qual é a data? Exatamente. É verdade. Mas é um mundo que a gente tem que expandir, né? Eu estava falando para os meninos, a gente vê que existe pessoas que você é extremamente qualificada, sabe, com experiência rica no maior comércio da América Latina. Então é uma carga que você tem que valorizar isso, Mili. E a gente fica muito pregada à nossa bolha. Exato. Eu nunca me prendi à bolha, eu sempre transitei em todos os públicos. Eu sou atendida, conhecia todo mundo aqui do Brás, a maioria dos gestores de marketing me conhece. No Bom Retiro, todos me conhecem. No Itaim, todos me conhecem. E dos outros de marcas autorais, que são esses que fazem Fashion Week. Eu recebo todos os convites para desfiles e tudo mais. Por quê? Porque eu não fico, sabe, ligada numa coisa só. Então, eu acho que o céu é o limite. Você é gestora daqui, mas você pode ser gestora de qualquer outro lugar. Mas esse projeto é justamente isso. Isso, expandir, transbordar, né? Esse conhecimento, toda essa informação de anos que eu tenho aqui, de negócios, e trazer para a mesa junto comigo pessoas com conhecimento para agregar. Então, quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado desse episódio rico, né, de histórias e cases. E não se esqueçam de curtir o vídeo e seguir o nosso canal. Obrigada.